Olá, você que acompanha a programação da TV Suprem. Está começando agora o 2022, o Brasil que queremos, um programa que mostra o cenário atual do Brasil e traz reflexões sobre os desafios e soluções para os problemas que afetam o país. O papel da educação na sociedade atual é um tema que vamos trazer com frequência para ser dialogado neste programa. Na edição de hoje, por exemplo, o apresentador Isaac Reutemann recebe um convidado especial para falar sobre o assunto. Estamos falando do idealizador da Escola da Ponte, o educador José Pacheco. A Escola da Ponte é uma instituição pública de ensino básico de Portugal, mas que foge totalmente do modelo tradicional das demais escolas do país. Lá não há sedes, sala de aula, manuais, testes e aulas. Interessante, não? É sim, Maurício. Nós podemos chamar de um novo paradigma educacional, como explica o entrevistado de hoje. Pacheco conta como é a Escola da Ponte, por que ela deu tão certo e como os alunos e professores se adaptam a esse novo modelo. Ele ainda comenta sobre a educação no Brasil e defende que é necessário mudar as políticas públicas e o modo como se vê a educação no país. Acompanhe. Vamos ter hoje o prazer e o privilégio de conversar com o professor José Pacheco. O professor José Pacheco é o verdadeiro revolucionário da educação. Ele foi um dos fundadores da Escola da Ponte, em Portugal. Eu conhecia a Escola da Ponte, mas me inteirei dos detalhes com o livro publicado pelo saudoso Rubem Alves, que, quando visitou a Escola da Ponte, disse: essa é a escola que eu sempre sonhei. Professor José Pacheco, vamos conversar sobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Eu gostaria, no passado, de perguntar ao senhor como é que foi a implantação da Escola da Ponte, quais foram os principais paradigmas que foram mudados na educação de jovens e quais foram as dificuldades de implantar essa experiência pedagógica em Portugal. O projeto da Ponte é um projeto coletivo, não é? Porque um ser humano não faz sozinho aquilo que nós conseguimos fazer por lá. Um projeto educacional é sempre um projeto que envolve multiplicidade de origens e de pessoas. E aquilo que aconteceu comigo foi que durante 7 anos, antes de chegar à Ponte, eu exerci o meu mundo profissional da melhor forma possível, como qualquer outro professor. Eu dava as minhas aulas, mas eu tinha sobrevivia um sentimento de, sei lá como classificar, até de desgosto, porque eu trabalhava muito bem, como aliás todos os professores, não é? Mas todos os anos havia alunos que não aprendiam e que reprovavam, não é? E eu estava muito inquieto com isso, porque de um professor se reclama 2 coisas, fundamentalmente. Que seja competente naquilo que faz e que seja ético. E como eu dava as minhas aulas bem dadas, com um bom planejamento, com bons materiais, e não conseguia ensinar a todos, eticamente o meu comportamento era reprovável, porque eu teria de ensinar a todos. Ou seja, não poderia continuar dando aula. Mas eu não sabia fazer mais nada. Então, a Ponte começa quando eu encontro, ao fim de 7 anos, 2 pessoas que sofriam da mesma inquietação, mas que, para além de sofrer essa inquietação, se disponibilizaram para fazer o que era necessário. E aqui, se me perguntas quais as origens, quais as matrizes teóricas, que não há prática sem teoria, eu confesso que naquela época, isto em meados da década de 1970, há 40 anos, nós não sabíamos nada de teoria. Nós, os 3, partimos para algo de grande risco, porque
fomos através da intuição e, por que não dizer, do amor pela criança, que aliás nos identifica com qualquer outro professor, porque não há nenhum professor que não ame a infância. E quando nós começamos, a única leitura que eu tinha feito era de um senhor chamado Mounier, do ensino personalizado, mas que não me chegava. Depois li uma coisinha da Montessori, mais umas coisinhas do Paulo Freire, mais umas coisinhas do Celestin Freinet. E depois veio-me às minhas mãos um livro da Unesco que se chamava O Ensino Programado, que era do Dautrin, um livro francês. E nós partimos com aquilo que éramos para uma aventura que por acaso acabou bem e que continua. O projeto A Ponte continua. Dificuldades. Quando me perguntam qual foi o maior obstáculo, a resposta é sempre a mesma. O maior obstáculo sou eu. É a minha cultura pessoal, profissional. É a cultura dos meus companheiros. Mas nós tivemos uma sorte imensa também nesse aspecto. Porque o que se pede quando alguém começa a reelaborar a sua cultura é que seja prudente, que não trate a criança como uma cobaia de laboratório e muito menos pretenda ser o iluminado, a elite. Tem que ser muito humilde e tem de respeitar quem não quer mudar. Porque as crenças ninguém as deve discutir. Então, se as pessoas acreditavam que dando aula ensinavam, nós aceitamos que as pessoas fossem assim. Nós é que estávamos demasiado inquietos para continuar dando aula. E quando começamos dando aula 24 horas por semana, mas 1 hora diferente. E isso nos salvou. Fomos homeopaticamente progredindo, sem dar o passo maior que a perna, são expressões, enfim, populares, mas que são metáforas que se aplicam. Ou seja, como o maior obstáculo era eu teria de me desenvencilhar desse obstáculo. Como? Primeira decisão, nunca ficar sozinho. Ninguém se salva sozinho. E nós não poderíamos dar uma imagem aos alunos, porque eles são a nossa imagem projetada. Toda a gente aprende por imitação, pelo exemplo. Nós deveríamos dar a ideia de equipe. E isso nos salvou. Desde a primeira hora, decidimos partir dos valores que nos uniam enquanto equipe. E percebemos que havia 3 valores que nos orientavam e que eram comuns. A autonomia, que é a liberdade, a responsabilidade e a solidariedade. Ainda hoje, claro que o amor estruturante não eram esses 3. Era o amor. Era o valor fundamental que, aliás, conduz todos os projetos humanos. Quando partimos, como eu disse, partimos com a intuição e a amorosidade. E, dia após dia, durante 8 anos, nós fomos alterando o modo de fazer. Eu vou dar um exemplo. E fomos fazendo muitas descobertas que nos foram emancipando, freirianamente emancipando. Porque a leitura leva à emancipação se ela for colocada, enquanto contributo teórico, numa prática, construindo praxis que funcionem, que façam aprender. Vou dar um exemplo. Quando começamos, foi-nos entregue mais de uma centena de jovens, que era a chamada turma do lixo da escola. Chamar lixo a seres humanos é sinal de que nós ainda estamos na proto-história da humanidade. Estamos na barbárie, não é? Ainda. Porque uma humanidade que ainda precisa de guerras, de tribunais, de prisões, está na proto-história, nem na pré-história estará. E a escola reflete isso, e as instituições refletem isso mesmo. Então, quando nós perguntamos às crianças, aos jovens, quem sabia ler, eles em uníssono disseram, ninguém sabe ler. Eu perguntei, mas como é que não conseguem ler? Eles explicaram, sabe, professor, quando a professora chega, todos os anos, eles tinham 14, 15 anos de idade já, prestes a sair da escola sem saber ler, ou seja, socialmente excluídos. E eu perguntei como é que eles não sabiam ler. Olha, a professora chega todos os anos
ensina-nos o A, E, I, O, U, o Pá, Pé, Pi, Pó, Pu e o Tá, Té, Ti, Tó, Tu, e nós fazemos carreirinhas de As, de Es, fazemos a ligação do Pá com o Tá, a Pá, Tó, Pé, Tu, Pi, Tu, Pó. A partir daí nós não conseguimos aprender mais, nós não temos cabeça para isso. Bom, eu levei um susto, porque eu tinha andado 7 anos a ensinar o Pá, Pé, Pi, Pó, Pu. O que foi que eu senti? Que não poderia continuar a ensinar o Pá, Pé, Pi, Pó, Pu. Porque se eu continuasse a ensinar daquela maneira, eles continuariam analfabetos. E eticamente eu não poderia fazer o mesmo. Porque se fizesse, eles continuariam iguais. O que foi que eu fiz? Como estávamos em equipe, éramos 3, quando eu precisava de sair para aprender a ser alfabetizador, as outras 2 ficavam. Quando outra precisava de sair, eu ficava com a outra. Um de nós foi aprender a alfabetizar linguisticamente. Outro foi aprender a alfabetização matemática. Outro a alfabetização social. E ao fim de 3 meses, os jovens que nunca tinham aprendido em 6, 7, 8 anos, aprenderam a ler, aprenderam a ser e aprenderam tudo. Porquê? Porque não há dificuldades de aprendizagem, há dificuldades de ensinagem nos professores, porque os professores são formados para dar aula. Numa universidade que continua igual a Bolonha, à Idade Média, que continua a reproduzir um modelo social e escolar do século XIX. Porque hoje temos crianças do século XXI com professores do século XX a trabalhar como no século XIX. São professores ótimos, são seres humanos extraordinários, mas continuam a desenvolver a sua prática baseada em necessidades sociais do século XIX. E por isso nós temos aquilo que temos. Então, quando nós conseguimos romper com isso, e levou 8 anos, nós conseguimos dialogar com os outros, aceitando as ideias dos outros, aceitando as práticas dos outros, mas criando um espaço e um tempo para o diálogo. Eu existo porque o outro existe. Eu não posso ser feliz se o outro não for. E então, o resto da escola, que até agora, até aquele momento, só tinha tirado sarro de nós, aproximou-se, porque os nossos alunos eram exemplo para toda a gente. E eram exemplo quer no domínio cognitivo, quer no emocional, no sociomoral. Eles mostravam realmente o que era a cidadania, porque nós não tínhamos preparado para a cidadania, tínhamos educado na cidadania, no exercício da liberdade responsável, e ao fim de 8 anos eu era prefeito da cidade, porque tudo isto foi criando uma ideia de comunidade, um espírito de comunidade, e criando aquilo que eu chamo uma nova construção social de aprendizagem, onde famílias, escola, igrejas e outras instituições se unem para cuidar da juventude, para que eles tenham a oportunidade de ser diferentes, ou seja, transmitir outros valores, ou seja, conseguir que eles reelaborem a cultura que lhes foi inculcada. Este é o segredo. Professor Pacheco, vamos fazer um breve intervalo, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para o próximo bloco, que no sentido que o senhor está trabalhando agora no Brasil, tentando implantar essas experiências de sucesso aqui no Brasil. E vamos deixar isso então para o próximo bloco. No bloco anterior, o professor José Pacheco nos deu uma ideia rápida dessa mudança de paradigma na aprendizagem. Temos o grande privilégio de termos o professor José Pacheco, com essa experiência acumulada em Portugal, agora aqui no Brasil. E sabemos que ele está introduzindo, espalhando, né, como se fosse uma epidemia do bem, essas ideias pelo Brasil. E a experiência mais consolidada é do Projeto Âncora na cidade de Cotia. Então eu perguntaria, professor Pacheco, o que significa
atuação, essa mudança no Brasil? E como é que vai, quais são os resultados imediatos para o nosso país? Eu creio que o Brasil é terreno fértil para novos projetos, mas também é terreno fértil para projetos sem consistência. Portanto, o risco também é esse. Não é? Não basta boa vontade ou conhecimento teórico. E quando eu aceitei participar do início do projeto Âncora, eu parti do princípio de que não era o início, era o recomeço. Porque nós devemos partir daquilo que as pessoas são e não daquilo que nós queremos que elas sejam. E se elas tinham dado muitos anos de aula, seria necessário partir com essa experiência para algo diferente. E foi o que aconteceu. Mas o projeto Âncora não está sozinho. Eu estou a acompanhar, através de uma equipe, que não trabalho sozinho, mais de uma centena de projetos no Brasil. Quem faz o Brasil é o brasileiro, e para mim é muito claro. Quando eu vim para o Brasil, eu tive um choque muito grande, um choque cultural, enfim. Eu compreendi que teria de me despir um pouco do etnocentrismo europeu, que pensa que tudo surge no hemisfério norte. E então, para ensinar a aprender, eu teria de aprender o Brasil. E foi esse o meu primeiro movimento. Saber o que é que se passava no Brasil em termos de educação. E a surpresa foi enorme. O Brasil tem os melhores teóricos que eu conheço no mundo, e eu conheço dezenas de países, e as fontes teóricas mais importantes. Tem os melhores projetos que eu já vi no mundo. Alguns antigos já, e que foram destruídos, enfim, em dois momentos da história do Brasil que eu não quero recordar. Então, quando fui para o Âncora, eu dei um pouco o impulso aos brasileiros que tomavam consciência da possibilidade. Porque há quem critique, pois o Brasil no PISA está mal colocado, pois o IDEB é baixo. Eu sou muito relutante em relação a esses comentários e às lamentações. Eu sou mais do discurso da possibilidade. Eu acredito nos professores e acredito no Brasil. Então eu decidi ficar, porque é apaixonante. Está tudo por fazer. E quando o Âncora se concretizou, e posso dizer-te que é a resposta direta à tua pergunta, como se concretizou, eu diria que hoje, para além do Âncora, há mais 3 ou 4 lugares onde eu gostaria que a atenção, sobretudo da mídia, se concentrasse. E são lugares como Petrópolis, com o projeto Alta Independência, que é um projeto numa favela de Petrópolis, bem difícil por sinal, e todo o movimento da educação GAI, a escola, que está a decorrer no Distrito Federal, onde já foram criados uma dúzia de movimentos a que eu chamo comunidades de aprendizagem. E outros lugares, a Maria Peregrina, São José do Rio Preto, etc. Bom, voltando ao Âncora, que foi, digamos, a primeira Âncora. É curioso que quando eu cheguei, a pessoa que tinha feito o projeto, um empresário que tinha investido toda a fortuna devolvendo ao Brasil aquilo que o Brasil lhe deu, ele dizia que queria uma escola porque fazer contraturno era como tentar enxugar gelo. Então, eu fui devidamente avisado de que não poderia trazer da Europa para cá, não é? Como um Cabral do século XXI, aquilo que na Europa se faz. A Europa é a Europa, o Brasil é o Brasil. O que eu fiz foi escutar. Escutei quais os valores matriciais, os que estavam nas pessoas, porque escolas são pessoas, não são edifícios, são pessoas. E as pessoas são os seus valores. E quando os valores são transformados em princípios de ação, dão origem a projetos que têm uma visão do mundo, uma visão de sociedade, uma visão de ser humano específica. Nós estávamos entre favelas, com um lugar maravilhoso, em que o centro é um circo, a Ágora, com profissionais que tinham dado muitos anos de aula, e quando um velhinho me foi receber e disse: "Você é que é o tal professor Pacheco?" Sim, tem dias que eu ando à procura de mim, brinquei. "Não, mas o senhor vai fazer o projeto?" "Eu não. Quem vai fazer o projeto são os brasileiros. Mas com estes professores você vai entrar numa fria." "Mas porquê?" "Eles não conseguem fazer nada." Eu disse: "Mas eu tenho outros?" "Não, então é com estes." E foi com professores como quaisquer outros que o projeto Âncora surgiu. Desde a primeira hora foi muito claro, nós teríamos de situar a educação num outro contexto. Teríamos de quebrar os muros e o interface
entre a escola e a comunidade. Para que não houvesse escola e comunidade, mas que a escola fosse um nodo de uma rede de aprendizagem que se chama comunidade. E podemos aprender na escola, como podemos aprender noutro lugar qualquer. Na igreja, no centro cultural, na biblioteca, na praça, na casa, na internet. Então, desde a primeira hora, colocamos professores a morar dentro da favela. Desde a primeira hora, escutamos a população nas suas necessidades. Desde a primeira hora, fomos passo a passo criando outras condições de aprendizagem. E hoje, o Âncora, posso dizê-lo, é talvez a única escola no Brasil que tem aquilo que é a vaca sagrada, o IDEB 10. Mas isso pouco me importa. O que nós temos lá são cidadãos autónomos, generosos, solidários, responsáveis, que numa geração vão modificar aquelas favelas, devolvendo a dignidade à favela, requalificando os espaços e promovendo o bem-estar de todos. Isso foi o que o Âncora fez e continua. Hoje já não estou no Âncora. Hoje eu estou voltado para outros projetos. Porque quando um projeto já vai pelo seu pé, o que nós temos de fazer é o desapego. Afastarmos-nos para que eles vão pelo seu pé. Então o Âncora foi a primeira de muitas experiências, entre aspas, que eu vou apoiando. Já não está sozinho, está-se a constituir uma rede e no Distrito Federal bem forte, por sinal. Agora resta-me é esperar que essa rede se consolide para que eu possa finalmente ir aprender a morrer. Ir embora definitivamente, porque, como eu disse, quem faz o Brasil ao brasileiro, com projetos brasileiros e com a proposta teórica brasileira a partir de Lauro de Oliveira Lima, Eurípides Barçanufo, Nise da Silveira, Milton Santos, Fernando Azevedo, Agostinho da Silva, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Lourenço Filho, Helena Antipoff e por aí vai, que a lista nunca acaba. O Brasil deve orgulhar-se das escolas que tem, dos autores que tem e dos belos professores que tem. O Brasil não é aquele que aparece no noticiário das 8. É muito mais do que isso. É preciso que o Brasil se emancipe da síndrome do vira-lata e perceba que tem tudo o que é preciso para fazer a humanização da escola e aquilo que hoje é urgente fazer. Uma nova construção social da aprendizagem que substitua essa velha escola do século XIX. Professor Pacheco, voltando à Escola da Ponte, temos só 2 minutos para finalizar o programa. Foi feito um acompanhamento, uma avaliação dos egressos, porque é uma experiência que estamos completando 40 anos, né? Começou em 1976. Os egressos, comparando com os egressos do velho sistema de ensino? Há 40 anos perguntava, mas eles vão conseguir entrar no vestibular? Eles vão conseguir aprender a matemática? Bom, hoje, através das avaliações externas conduzidas pelo Ministério da Educação, com comissões independentes, não somos nós que fazemos, são eles. Eles encontraram a resposta. Os nossos alunos egressos com 30, 40, 50 anos de idade, quando vão para outras escolas, obtêm os melhores resultados nas provas, que são nota 10 em quase tudo. Mas, para além disso, são seres humanos dotados de outras competências no domínio não cognitivo, ou, se quiseres, no mesmo das atitudes. Então, são exemplo de cidadania, mas aquilo que essas comissões de avaliação externa fizeram foi dar à sociedade a notícia de que este projeto não pode ficar sozinho. E o que acontece agora é que, quando eu vou a Portugal, eu encontro ex-alunos meus da universidade, que eu também trabalhei na universidade, que agora têm 40 e tal anos a fazer projetos e a mostrar a possibilidade de uma outra educação. Então, estamos falados, não é? Eu gostaria, professor José Pacheco, antes de encerrar a nossa conversa, falar em nome das crianças e jovens brasileiros, agradecer o seu protagonismo em a gente mudar os paradigmas da aprendizagem aqui em nosso país e falo em nome, principalmente, dos brasileiros que vão nascer aí, das próximas gerações e tenho certeza que o esforço que está fazendo vai refletir no futuro
do Brasil. Muito obrigado, professor. Grato fico eu por esta oportunidade e de mostrar que o Brasil tem tudo o que precisa. Então, muito obrigado. Você acabou de assistir a entrevista do fundador da Escola da Ponte para o programa 2022, O Brasil que Queremos. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o site do Movimento 2022, O Brasil que Queremos. E se quiser mandar perguntas e sugestões para nós, escreva um e-mail para 2022brasil@gmail.com. Até mais.